podcast Caminhos de Coragem, Mulheres que Iluminam e Fazem a Diferença está no ar. Eu me chamo Juliana Plete, eu sou coordenadora e autora deste livro, que faz parte do projeto literário do Sensibiliza. E o nosso podcast de hoje, temos uma convidada especial, que ela é coautora desse livro, que é a Aline De Negri. Seja muito bem-vinda. Falei certo seu nome? Pelo convite, por estar participando também do livro, né? Um momento assim de final de ano bem bacana e com um time de mulheres aí todas poderosas. Exatamente, temos uma potência no nosso livro aí de mulheres corajosas com histórias aí que são inspiração, né? Não só para os leitores, mas também para a gente mesmo que faz parte desse livro, que a gente está vivendo um processo também, né? Dessa escrita, dessas partilhas, que também é uma forma da gente se desenvolver, né? Com essas trocas, a gente conhecendo um pouquinho dessas histórias, como eu falo sempre, né? A gente ou se identifica com a história, né, Aline? Ou a gente acaba refletindo perspectivas diferentes fora da nossa. E para a gente começar o nosso bate-papo, hoje eu vou te pedir para que tu te apresente para a audiência. Bom, eu sou a Aline De Negri, natural aqui de Novo Hamburgo, tenho consultório em Novo Hamburgo também, já atuo como psicóloga e psicopedagoga há vários anos, estou concluindo neuropsicologia e a convite de uma colega que também é coautora, a Doriane Schaefer, e por indicação dela, né, Juliana, a gente acabou se conectando aí para estar fazendo esse trabalho e falando um pouquinho da nossa história pessoal também e dividindo isso com outras pessoas como uma fonte também de inspiração, aí como caminhos de coragem. Já fui mediadora familiar, já atuei como voluntária dentro de Delegacia da Mulher, já atuei em serviço público também, por vários anos como psicóloga e hoje estou dentro do serviço privado, né, em consultório e na área clínica mais voltada para o lado privado, mas nunca deixei de ter esse lado do trabalho voluntário, do trabalho mais social, mais humanitário e com esse viés também, que eu acho que é super importante. Ju, eu não estou te ouvindo, teu microfone está fechado. Abri agora, eu acabei me esquecendo de abrir. Mas o que acontece? Vamos compartilhar com o público um pouquinho sobre o teu capítulo, para a gente conversarmos também sobre o que tu destacou, né, um pouquinho da tua vida. Tu trouxe como título, né, o teu capítulo, transformando limão em força, né, até fazendo uma analogia aí. E eu até, Aline, quero, para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de destacar, né, um pequeno trecho, né, do teu capítulo e para o público também ficar com gostinho aí de quero mais, né? Querer conhecer um pouquinho mais da tua história. E eu destaquei, né, que ser uma mulher de coragem não é sobre nunca sentir medo, mas sim sobre seguir mesmo com medo. É entender que as críticas, as comparações e as opiniões alheias fazem parte do caminho, mas não define quem somos. Eu cresci ouvindo conselhos de pessoas bem-intencionadas, mas que nem sempre sabiam o que era o melhor para mim. Muitas vezes essas pessoas também carregavam suas próprias frustrações e, sem perceber, projetavam nelas as minhas escolhas. Eu acredito muito que tu está trazendo, né, essa questão de um momento, né, uma virada de chave aonde que tu precisou ser protagonista da tua própria vida, né? Então, eu queria que tu contasse um pouquinho sobre isso, né, sobre um pouco da tua história, né? Só dando spoiler, né, Aline, sem contar aqui qual é o viés. Do livro, né? Mas o título dele, né? O Transformando o Limão em Força, é justamente tem aquele ditado que diz transformar o limão numa limonada. A gente pode azedar e transformar num vinagre, como pode transformar numa limonada e matar a sede de muita gente e resolver vários problemas aí com essa questão da limonada que a gente pode fazer com a vida da gente. Então, muitas vezes a gente enfrenta problemas na vida da gente, a gente não sabe exatamente por que tu tá passando por aquilo ali, naquele determinado momento, naquele ponto da tua vida, ou por situações, às vezes,
por vezes bem difíceis, bem desafiadoras, e eu acho que a principal delas, e acho que também era o intuito do livro, né, como ele é em prol de causas também de câncer, né, Juliana, que eu acho que era o teu intuito também desse projeto, dele ser um livro de projeto solidário. Eu penso que, às vezes, momentos difíceis, tipo este, que a gente não comanda e que a gente não pode escolher, principalmente quando pega uma questão de saúde, a gente tem um aprendizado. Alguma coisa acontece nesse ponto na tua vida que ele vai te trazer um aprendizado para que tu consiga melhorar, evoluir e muitas vezes até amadurecer com aquela situação que você passa. No caso do livro, o capítulo que eu destaquei e a história que eu trouxe foi a questão da minha mãe, que teve um câncer durante a minha adolescência, e aí, os atravessamentos, as coisas que vêm acontecendo, o grupo de suporte, as pessoas que muitas vezes vêm ao teu lado, que tem muito ao encontro dessa frase que você destacou, né? Que nem sempre as pessoas sempre vão estar bem intencionadas e querendo te dar um conselho, mas nem sempre ele se adequa àquilo que você quer e como sendo teu objetivo de vida. E muitas vezes tu tem que colocar um objetivo, correr atrás, fazer acontecer, mas não quer dizer que daqui a pouco aqueles conselhos da tua volta estejam errados. As pessoas vêm com boas intenções, mas às vezes eles não se aplicam necessariamente às tuas necessidades. E passar por um processo de dificuldade de ter uma mãe que está daqui a pouco numa situação difícil, num momento de adolescência, quando você constitui personalidade, quando tu tá fazendo as tuas escolhas, quando tu tá vendo, né, as tuas amigas crescendo, participando de grupos e outras coisas, isso traz outro tipo de conotação, né? Tu tem que ser independente, de certa forma, um pouco antes do tempo, sem aquele apoio, às vezes, materno, né? Eu tive um pai que foi muito participativo, que ajudou, e teve todo um grupo de apoio de tia, de madrinha, de dindo, né? Mas não é a mesma coisa do que tu ter uma mãe por perto e tu ter medo de perder durante uma adolescência. E eu sempre digo assim, acho que esse tipo de problema, às vezes, quando acontece, quando existe uma falta em determinado ponto dessa referência, sendo na adolescência, sendo na infância, ou seja, onde for, a gente acaba sendo líder, né, o protagonista da tua própria história, porque tu acaba desenvolvendo outras habilidades. Se tu não tivesse passado por esse tipo de situação, você não teria. Você acaba tendo que se virar com os próprios meios que tem e buscando caminhos de coragem mesmo, que nem diz o título do livro, de ter que passar por cima de dificuldades, de desafios, de desbravar caminhos desconhecidos, com coragem, com medo mesmo, e fazendo acontecer na tua volta. Exatamente, Aline, trouxe um ponto, né, muito importante, destacou, né, um momento crucial, né, na vida no desenvolvimento, né, de alguém. E tu trouxe a tua própria história, onde tu viveu na pele, e tu ressignificou, né, esse momento, digamos assim, que foi um momento que marcou a tua vida, que foi realmente uma virada de chave, aonde tu se apropriou, né, da tua própria força para seguir em frente, né, mesmo com essa diversidade num momento tão delicado ou sensível mesmo como tu trouxe. E eu queria que tu compartilhasse também para o público como foi, né, como está sendo ainda essa jornada literária para ti, porque querendo ou não a gente está escrevendo para o mundo, né, para outras pessoas, mas esse momento de escrita, onde a gente traz a nossa própria história, é um momento mais introspectivo, a gente precisa tirar um tempo para poder olhar para si, né? E aí trazer em palavras o que a gente quer transmitir. Então, ou a mensagem ou o legado que a gente quer deixar. Então, eu queria que tu compartilhasse também com o público esse ponto. Eu tô... Foi um momento, né, bastante turbulento. Esse ano foi um ano de muito movimento, de muita coisa acontecendo. Aqui na nossa região, a gente participa ativamente da comunidade, inclusive a minha dupla de trabalho aqui, que também escreveu, a gente estava envolvida com várias situações, né? Foi uma construção entre várias outras coisas que iam acontecendo aí no meio do caminho, mas enfim, saiu, nasceu, né, o capítulo. E veio aí essa escrita justamente para encorajar outras mulheres e outras pessoas. E eu sempre penso
que se a gente tem uma falta, ou se a gente tem que se virar, de certa forma, com uma autonomia muitas vezes antes do tempo, isso também ajuda a gente a desenvolver a questão da liderança. Liderança, empatia e também essa vontade de trabalhar com a questão do voluntariado e ter um cunho e um olhar mais social. Talvez quem nunca tenha passado por isto não tenha esse tipo de olhar, não tenha essa empatia tão grande de entender que a gente não está fazendo clínica só por dinheiro, que a gente não está trabalhando sem um propósito. A gente está aqui num trabalho, está aqui escrevendo, mas também trazendo recortes da história da gente no intuito de melhorar a qualidade de vida de outras pessoas e inspirar essas pessoas também. Perfeito. A gente tem essa obra literária, né, que logo, logo a gente já vai falar, né, do dia que a gente está aqui trazendo esse spoiler, né, para o nosso público, né, Aline? Mas em breve a gente já vai ter o lançamento oficial e ela tem esse impacto social da gente poder compartilhar com mais pessoas e também o viés, digamos, no sentido de impacto social para em prol, né, de uma entidade social. Então, o nosso livro digital, ele está ajudando, né, o Instituto Amigas de Peito e Alma, que fica em Caxias do Sul, e, ela está sediada no Hospital Geral de Caxias do Sul, onde ela é responsável, essa entidade é responsável pelo banco de perucas, banco de lenços, banco de toucas, em prol de mulheres, né, acometidas pelo câncer de mama. Inclusive, nós estamos agora em plena campanha, né, da almofada do coração, né, que é uma almofada nesse formato que as voluntárias elas confeccionam para as mulheres que passaram pela retirada de nódulos ou até mesmo da mama, né, ter um conforto no pós, principalmente no pós-cirúrgico, né, porque é muito dolorida aquela região ali. E a almofada ela serve para acomodar o braço, né, das mulheres. E também, né, elas arrecadam, então, fazem arrecadações para a aquisição, né, de clipes mamários, também, que auxilia na retirada da mama, desculpa, de nódulos mamários. Então, o nosso trabalho, né, não é só a gente trazer a nossa história, mas também é a gente deixar essa história para o mundo, né, que mais mulheres possam se identificar com essas histórias ou que elas consigam refletir sobre perspectivas diferentes, né, Aline? E uma curiosidade, né, porque as coautoras ainda não leram as demais histórias, né, então estão se conhecendo nesse processo da escrita do livro. Eu já li como coordenadora, já li todos os capítulos, né? E uma curiosidade que eu trago é que essa identificação, né? Essa identificação ou a parte do suporte sempre se referindo a uma mulher, né? Uma mãe, né? Ou trazendo a mãe como um exemplo, como um ponto forte, né? Na vida dessas mulheres que fazem parte do livro, que trazem as suas histórias. Então, trouxe aqui, né, esse ponto, destaco esse ponto, porque umas referenciam as outras também, e as mulheres têm outras mulheres como referência. E, Aline, vamos convidar o público, então, para participar da nossa estreia aí, do nosso lançamento, né, oficial, online, que vai acontecer no dia 16 de novembro, a partir das 10 da manhã, nós vamos estar ao vivo no YouTube, e todas as coautoras vão estar passando nesse dia para estar compartilhando, né, um pouco mais sobre o seu capítulo, sobre a sua história, né, e aí a gente já vai estar disponibilizando também para comercialização, e lembrando que parte dessa obra vai ser destinada ao Instituto Amigas de Peito e Alma, aqui de Caxias do Sul. Aí, Aline, deixo aqui a palavra para te deixar aqui o convite para o pessoal. Eu acho que o convite, assim, dia 16 de dezembro vai ser bem especial esse momento de fazer várias trocas. O que nos une são histórias realmente de caminhos de coragem, como o nome do título aí traz. E uma das coisas que eu quero dizer, assim, para todo mundo é que minha mãe é sobrevivente de 2 cirurgias de câncer, né? Tá viva até hoje, com saúde, fazendo as coisinhas dela, já está aposentada, foi professora por muitos anos e continua sendo uma fonte de inspiração para muita gente, e foi uma referência também como professora dentro da área dela, professora e psicopedagoga, né? Não é à toa que às vezes a gente acaba seguindo também pela mesma linha.
Então, ela realmente é uma pessoa que inspira, sempre ajudou aqui na comunidade, e a gente está aqui, né, para conversar, enfim, e estou aberta também, se o pessoal quiser conversar, trocar ideias, daqui a pouco alguém se identifica com a história, quer conversar a respeito do assunto, eu sempre vou dar um jeito de retornar. Nem sempre eu consigo retornar quando as pessoas querem, né? Mas eu sempre dou um jeitinho de achar uma forma de encaixar na agenda de tal forma que eu consiga responder e dar um retorno para as pessoas que me procuram, seja na área social, seja no consultório, seja onde for, aí para estar, então, tirando dúvidas, ou ter uma conversa, ou ter uma acolhida legal, né? Então, eu sou filha de sobrevivente de câncer. Uhum. Muito obrigada pela tua participação, obrigada por compartilhar a tua história, Aline, compartilhar também, né, essa mensagem final, né, porque muitas vezes as pessoas remetem, né, ao câncer, algo bem estigmatizado e pesado, né, e a gente sabe que é duro, mas obrigada por compartilhar com a gente também, fazer parte dessa história, né, do Caminhos de Coragem de Mulheres que Inspiram e Fazem a Diferença, porque tu és uma mulher inspiradora e também está fazendo a diferença. Então, gente, ó, não fiquem de fora. No dia 16 de novembro, vai ser um domingo, a partir das 10 da manhã, a gente vai estar aí disponível para contar e compartilhar um pouquinho mais das nossas histórias. E não desistam, se inspirem, busquem tratamento, façam os exames preventivos e vem, né, sempre aí tratando. Se tiver alguma coisa, a gente trata e vida que segue, e coragem e força para continuar a nossa jornada aí dessa aventura de desistir. Exatamente. Obrigada, Aline, mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo podcast. Um beijo grande. Beijo.